Quadro político da Guiné-Bissau comentado agora, nesta edição da noite, por Hélder Vaz Lopes, embaixador da Guiné-Bissau em Portugal. Boa noite, Sr. Embaixador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer Acha que a Guiné-Bissau, neste momento, tem a estabilidade que o país necessita? Olha, é preciso... A catadupa de inverdades tem sido tão grande e a torrente é tão contínua que, antes de mais, é preciso repor um conjunto de verdades e clarificar algumas coisas. Depois falaremos da estabilidade, do futuro da Guiné, que é promissor. Primeiro, houve eleições presidenciais, cuja segunda volta teve lugar no dia 29 de dezembro. Dessas eleições resultou um vencedor. As eleições foram consideradas pela CEDEAO, CPLP, Nações Unidas, todas as pessoas internacionais e nacionais, como livres, justas e transparentes e exemplares. E dessas eleições, da contagem dos votos, resultou um vencedor, o general Umar Sissoko Embalo. Tinha que haver um vencedor e um perdedor. O perdedor foi o engenheiro Domingos Simões Pereira. Das eleições foram elaboradas atas em todas as regiões, atas de apuramento, assinadas por todos, em todas as regiões, assinadas pelo representante Domingos Simões Pereira, general Umar Sissoko Embalo, elementos do Ministério Público. Estiveram 78 elementos do Ministério Público a fiscalizar as eleições, participaram nas contagens. A nossa lei é avançada sob esse ponto de vista. Há as assinaturas dos representantes dos outros candidatos derrotados na primeira volta. Portanto, isto em relação a todas as regiões, Tombali, Quínara, Gabu, Bafatá, as 9 regiões do país, estão todas validadas. E em todas as atas, o número de reclamações é zero. Reclamações, protestos, zero. Ou seja, em todas, não há uma única reclamação da parte da candidatura derrotada em nenhuma região. Mas há no entanto, em curso no Supremo Tribunal uma queixa, não é? Por alegadas irregularidades. O problema da instabilidade da Guiné, nos últimos anos, baseia-se na história de injustiça que o país tem vivido. Nós tivemos um partido único, comunista, stalinista, de mão dura, durante muitos anos, até 92, à publicação da lei dos partidos políticos. Depois tivemos as primeiras eleições em 94, mas nós passamos, de certa forma, de um partido único para um regime de único partido. E em 46 anos de independência, a pobreza que mostraram ontem na SIC é o resultado da governação, durante 42 dos 46 anos de independência que nós tivemos, desse mesmo partido, o PAIGC, o partido hoje liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira. Ora, as injustiças que se vão acumulando vão dando lugar a rupturas na nossa sociedade. Rupturas políticas, rupturas político-militares, e é exatamente esta mudança fundamental que nós queremos hoje protagonizar, e estamos a lutar por ela há muitos anos. Contra a ditadura de partido único, contra as injustiças do partido único, depois contra aquele que se quer, como, apesar de um cenário aparentemente democrático, se pretende o único partido. As verdades... No entanto, deixe-me só questioná-lo. Sissoko Embalo toma posse quando ainda está em curso? Não, é outra inverdade. É outra inverdade. Nunca se viu isto na Guiné-Bissau. O PAIGC chegou ao fim de ciclo, chegou ao ponto dos guineenses dizerem não queremos mais. E então houve 4 apuramentos nacionais. Tem aqui 4 apuramentos nacionais e tem aqui atas de apuramento nacional. A última ata de apuramento nacional, na CNE, em obediência ao Acórdão 1/2020, que não devia ter lugar, a reunião foi realizada no dia 25 de fevereiro. Depois de decorridas 48 horas, os resultados consideram-se definitivos à luz da nossa lei. Portanto, isto foi a 25. O presidente Sissoko Embalo só tomou posse a 27. Correto. Está a justificar com estas atas os resultados das eleições. Mas a questão do recurso. Este último recurso não faz sentido a nenhum tribunal português, e por que razão há de ser na Guiné-Bissau, que sobre a mesma matéria haja 3, 4 recursos. Mas há um recurso que está a decorrer. Com licença. O general Sissoko Embalo, a sua candidatura, foi notificada deste último recurso no dia 28 de fevereiro e a posse foi no dia 27, decorrido o prazo legal para a oficialização dos resultados.
Já tinha havido, isto é um caso único no mundo, isto nunca aconteceu. É preciso que se perceba que isto é foi posterior a essa notificação do recurso foi posterior à tomada de posse, foi no dia 28 de fevereiro, a tomada de posse foi no dia 27 de fevereiro. No entanto, Sissoko Embalo acaba por demitir depois, destituir o governo. Outra questão importante. Esse governo destituído, deixe-me só terminar a pergunta. Esse governo destituído, o primeiro-ministro destituído, afirma que isto é um golpe de Estado. Não sendo classificado assim, o que é isto que está a acontecer então? Dê-me algum tempo para lhe explicar, que é fundamental. Há um conjunto de inverdades, como sabe, este primeiro-ministro demitido esteve do lado da ditadura e do Partido Único, enquanto eu, muito novo, estava a lutar pela liberdade e pela democracia, como a têm cá em Portugal e como a têm pelo mundo fora e também queremos ter na Guiné-Bissau. O que se passa é que Sissoko Embalo não só autoproclamou o Presidente. Quem proclama os resultados eleitorais não é o Supremo Tribunal de Justiça, é a Comissão Nacional de Eleições. E a Comissão Nacional de Eleições, por 4 vezes proclamou o General Sissoko Embalo Presidente da República. É a Comissão Nacional de Eleições. Se quisermos que a Guiné-Bissau seja um país também de lei, que respeite a legalidade, é ao órgão Comissão Nacional de Eleições, órgão de gestão eleitoral, a quem compete. Então, como é que justifica a situação que se vive neste momento na Guiné-Bissau? Esta situação toda só justifica por uma razão. Alguém perdeu as eleições, o presidente do PAIGC, e não quer reconhecer os resultados. Não quer reconhecer a derrota. E cria todos estes expedientes. Sr. Embaixador, deixe-me questioná-lo então com a denúncia que foi feita nesta reportagem que nós ouvimos. Deixe-me falar também dela. Deixe-me falar dela muito rapidamente. O General Sissoko Embalo, depois de investido Presidente da República, tendo havido anteriormente uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia, dos 15 membros da Comissão Permanente da Assembleia, 8 membros votaram a marcar a data das eleições, do empossamento, para o dia 27 de fevereiro, que se realizou, com 52 deputados presentes na sala. O resto é história. A sala onde o General Sissoko Embalo foi empossado num hotel de Bissau foi a mesma sala onde os deputados eleitos a 10 de março foram investidos. Porque o plenário da Assembleia está em obras. Isto é que é verdade. Ou seja, e relativamente a estas imagens estão inundados por mentiras. Onde o primeiro-ministro depois denuncia que os militares têm estado a ir à casa de membros do governo. Tem havido intimidações, estão pressões em curso. Posso lhe esclarecer? Que tipo de ações são estas? O General Sissoko Embalo, como Presidente da República, legitimamente investido pelos deputados, não foi investido pelo Presidente Zé Mário Vaz, que não é quem investe, são os deputados. Uma sessão parlamentar especial, eu redigi o regimento da Assembleia enquanto deputado. São os deputados que investem o Presidente da República. Este e outros, já assisti a outras investiduras de Presidentes da República enquanto deputado e é esse o procedimento, igual a este que aconteceu agora. E este Presidente e este Governo agora é legítimo são legítimos. E com legitimidade de ter sido investido pelo Parlamento, ele, na plenitude dos seus poderes, pode demitir o Governo. E fê-lo. E eu faria o mesmo, e qualquer pessoa de bom senso e que não queira confrontações na Guiné-Bissau, falo-ia. Esta gente, aliás, todo este processo precipitou-se porque alguém chamou à Guiné-Bissau os rebeldes de Casamance. E foram detidos alguns rebeldes de Casamance, outros fugiram para a mata, e certamente os rebeldes de Casamance não iam para nos fazer festinhas e para conviver com os guineenses no Carnaval. Não é? Para isso não se vai armado. Por conseguinte, se não tivesse havido este expediente democrático dos deputados, certamente que os nossos militares seriam obrigados a reagir à presença dos rebeldes de Casamance em território nacional, questão de soberania, e a situação hoje seria muito mais calamitosa, seria mesmo calamitosa, não seria esta que se está a tentar pintar de calamitosa. Vamos à verdade. Na Guiné-Bissau, quando há uma mudança de governo, com o Presidente Nino Vieira, o Presidente Malamba Kaissanha, há sempre não é uma ocupação dos ministérios. As forças de segurança são colocadas à porta dos ministérios para que ninguém entre, para que não desapareçam documentos. Aliás, se não tivesse sido isso, há documentos que foram agora encontrados que não se encontrariam sobre desvios de fundos públicos e tudo mais. Portanto, todas estas ações são normais? São normais na Guiné-Bissau quando há uma mudança de governo. Geralmente é no fim de semana ou na sexta-feira à noite, quase sempre, e as forças de segurança ocupam as entradas dos ministérios, as entradas ficam à frente, não invadem, conforme diz o Primeiro-Ministro Aristides Gomes, não invadem os edifícios e, quando novos titulares são empossados, eles abrem os ministérios para que possam aceder aos serviços. E os serviços estão todos a funcionar desde quarta-feira.
depois do empressamento do novo governo. Infelizmente o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e há aqui uma questão que eu tenho que lhe colocar, isto porque Portugal, a União Europeia, as Nações Unidas, a CPLP, enfim, já apelaram todos a uma solução pacífica. Se havia do diálogo nesta altura para resolver a incerteza, que pelo menos essa é inegável no país. Não, há a via da legalidade. É a única via. Vou falar disso. E na via da legalidade queria focar aqui algo. Hoje um jornal, uma revista portuguesa, falava, enfim, de uma ofensiva do narcotráfico na Guiné-Bissau, porque há sempre tentar manchar... O próprio Domingos Simões Pereira fez essa denúncia. O próprio Domingos Simões Pereira tem um primeiro-ministro proposto por ele, Aristides Gomes, que acabamos de ouvir, que foi acusado pelo Ministério Público, cá está a peça, de ter vendido 700 quilos de cocaína. E, portanto, estas acusações que são feitas agora... Neste processo, em que a situação processual dos suspeitos diz-se que os suspeitos Aristides Gomes, Mamadou Saico Baldé e João Alexandre Forbes encontram-se sob medidas de coação previstas nos artigos 7 a tal do Código de Processo Penal, tem a ver com o desvio de 700 quilos de cocaína. E por isso é que nós temos que mudar a Guiné-Bissau. Quando o presidente do Marci Soco Embaló diz que vai propor a pena de morte para os traficantes de cocaína, tem a ver com isto. Portanto, eu queria dizer isto, aliás, portanto, por isso o governo de Aristides Gomes não enviou uma carta que o Procurador-Geral enviou às autoridades americanas, reteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma carta dirigida aos Estados Unidos a 3/6/2019 e que ficou retida, onde se pedia a cooperação judiciária dos Estados Unidos da América para os processos, nomeadamente contra governantes e ex-governantes. Projetando agora rapidamente Estamos a falar futuro, que a Guiné-Bissau tem sido muito maculada pela inverdade. Os próximos passos... Deixe-me só questionar. O Conselho de Segurança da ONU está preocupado naturalmente com esta situação, com esta crise política na Guiné-Bissau, admite tomar medidas contra quem ameaça a estabilidade do país. As medidas serão contra quem não aceita resultados. Não, de modo nenhum, mas de modo nenhum mesmo, por Deus. As sanções terão que ser contra quem recusa resultados que foram considerados livres e justos em eleições transparentes pelas próprias Nações Unidas, CDAO, CPLP e todos. A verdade é esta, o general Sissoko Embaló ganhou, o engenheiro Domingos Simões Pereira. Enfim, com todos os compromissos que tem, nomeadamente com o mundo da cocaína, porque eu, enquanto embaixador, fui instado a dar um visto a um colombiano que se chama Zambrano, John Cano Zambrano, que chegado a Bissau uma terça-feira, na quarta-feira, portanto, no dia seguinte, tinha passaporte diplomático. Hélder Vaz Lopes, obrigada pela presença nesta edição da noite, embaixador da Guiné-Bissau em Portugal.